Fala pessoal, sejam bem-vindos ao webinário Seu Dinheiro nos Estados Unidos. E hoje, pelos próximos 30 minutos, nós vamos estar te dando dicas valiosas de como crescer um patrimônio, proteger um patrimônio ou criar um patrimônio aqui nos Estados Unidos. Porque se você é como a maioria de nós, normalmente nós não aprendemos sobre dinheiro na escola. Fica aqui uma dica, uma pergunta para você. Onde é que você aprendeu sobre dinheiro? A nossa teoria é a seguinte: você aprende sobre dinheiro observando as pessoas que estão ao seu redor, enquanto você está crescendo. Quem são essas pessoas? Seus pais, nossos pais. Provavelmente você faz com o seu dinheiro o que os seus pais faziam com o dinheiro deles. E eu vou além. Os seus pais devem fazer com o dinheiro deles o que os pais deles faziam com o dinheiro deles. Eu digo que esse é um plano perfeito, desde que você já venha de uma família bem educada financeiramente. Caso esse não seja o seu cenário, provavelmente nós estamos cometendo os mesmos erros ou acertos baseados no que a gente viu e aprendeu com os nossos pais. Então, o meu objetivo aqui hoje é de passar dicas e conceitos e estratégias para que a gente possa crescer cada vez mais aqui nos Estados Unidos com relação às nossas finanças. Antes de falar sobre estratégias, dicas e futuro, eu quero te fazer a segunda pergunta hoje. É possível criar uma pilha de dinheiro para o futuro? Você acha que é possível criar uma pilha de dinheiro para o seu futuro? Sim ou não? Possível é, mas o primeiro desafio que nós todos temos que enfrentar está entre uma orelha e outra. Não lá fora, no tipo da empresa, no tipo de produto, no tipo de instrumento financeiro que você vai usar. Não tem nada disso. O primeiro desafio está na nossa própria cabeça. A maioria das pessoas faz assim. Ela vai lá fora, trabalha, leva o dinheiro para casa e aí ela paga a conta, paga a conta, paga a conta, paga a conta. Se sobrar, ela guarda. Se não sobrar, ela não guarda. Mês seguinte, ela faz a mesma coisa. Trabalha, recebe, paga a conta e paga a conta. Sinceramente, se essa pessoa está esperando aqueles $200 sobrar no fim do mês, é o dinheiro que ela vai guardar para o futuro dela, qual a chance desse dinheiro sobrar? Quase que nunca, sim ou não? Agora eu vou te ensinar uma coisa que, se você aprender somente isso, hoje já valeu a pena esse webinário para mim. Tem um livro que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia e outro livro que se chama O Milionário Automático. São dois livros distintos que falam o mesmo conceito. Qual o conceito? Pague a si mesmo primeiro. Conceito para gerar riqueza. Pague a si mesmo primeiro. Vai lá fora, trabalha, leva o dinheiro para sua casa, tira o seu, guarda para o seu futuro. O que sobrou você paga as contas. E assim você faz mês após mês, semana após semana. Esse hábito vai te levar a ter sucesso financeiro, criar riqueza ou viver com dignidade no seu futuro. Você acredita que é possível guardar $5 por dia quando você decide se pagar primeiro? Eu acho que é totalmente possível. Tem um estudo do Social Security Administration que diz o seguinte: as pessoas gastam em média $20 por dia. Aí você fala, eu não gasto $20 por dia. Segunda-feira a gente sai correndo de casa, passa num drive-thru para tomar um café, dependendo onde você passar, já foi aí de $5 a $7. Na terça-feira você esquece de levar o almoço, passa correndo, vai almoçar na rua em qualquer lugar, já foi de 12 a 14 ou $15. E assim a gente vai a semana inteira. Chega o fim de semana, aí você vai no churrasco, você vai num passeio, você vai em algum lugar, nós temos que viver, e aí a gente acaba gastando de 100 a 200 a $300 por fim de semana. $5 por dia pode fazer uma grande diferença no futuro financeiro de muitas pessoas aqui nos Estados Unidos. E talvez é só o ponto de partida. Você começa a guardar 5, depois você passa a guardar 6, a guardar 7, e assim você vai crescendo sucessivamente. Tem pessoas que dizem assim: Rickson, eu não consigo guardar nem os $5 por dia. Malmente o que eu ganho tá dando para pagar minhas contas. A gente vai sentar com você, o consultor que te convidou, alguém da nossa equipe, e te ajudar te ensinando uma estratégia que a gente chama de funil financeiro. Como funciona o funil financeiro? É uma excelente ferramenta para encontrar dinheiro escondido no nosso próprio orçamento. Quanto mais tempo a gente está aqui na América, nos Estados Unidos, mais armadilhas financeiras a gente tem no nosso orçamento. É aquele free trial, são contas que estão subindo de valor e a gente não deixa para reconciliar isso depois, e um monte de outras coisas que a gente não põe atenção. Quando você pega alguém de fora, essa pessoa enxerga melhor as suas finanças. Ela vai tratar o seu dinheiro não com emoção, mas com a razão. O Warren Buffett diz o seguinte: para você ganhar no jogo financeiro, você tem que usar a lógica e a matemática. Deixa a emoção de lado. O funil financeiro vai te ajudar porque você vai perceber fazendo algumas análises objetivas. Qual a primeira análise objetiva? É essencial? Se aquele item está na sua lista, tirando dinheiro do seu bolso todos os meses, que ele não foi essencial, o que você deve fazer com ele? Corta. Justamente, a gente corta e põe o dinheiro de volta no seu bolso.
Quer ver um item que eu vejo no orçamento das pessoas que ele não é essencial e quase todo mundo tem? A pessoa tá pagando a academia dela por 12 meses, mas faz 11 que ela não vai lá. É essencial essa academia? Não é por causa da minha saúde, Rickson. Bom, é sua saúde se você for na academia, sim ou não? Só pagar a academia não funciona, pessoal. Já tentei e não tem como, tá? Outro item que você vai olhar na análise objetiva que o seu consultor ou consultora vai fazer com você é: esse item pode ser trocado? Existem produtos ou serviços que você consome todos os meses que eles podem ser trocados por outro e reduzir aquilo que você paga por esse serviço ou produto. Um outro item é: posso reduzir? Existem vários itens no nosso orçamento que eles podem ser reduzidos. O seguro do carro é um deles. Se a pessoa está 2 ou 3 anos ou mais usando a mesma seguradora de carro, ela provavelmente está pagando um preço acima do mercado. A gente pode te ajudar analisando isso junto com você também. E tem vários itens que a gente pode controlar. Nós chamamos esses itens de despesas altamente variáveis. É aí onde vai a maior parte do nosso dinheiro. E você permitindo que a gente te ajude a fazer essa análise, a gente vai conseguir criar um orçamento para que você tenha dinheiro suficiente para guardar para você, para o futuro da sua família, para o college dos seus filhos e qualquer outra coisa mais que você queira. Não seria muito legal ter aprendido sobre o funil financeiro na 8ª série? Bom, a partir de hoje, todos nós já conhecemos essa ferramenta e nós podemos usá-la em nosso favor para o nosso futuro. Agora que nós já descobrimos que é possível guardar pelo menos $5 por dia para o nosso futuro, a gente tem que proteger essa renda. Ou proteger as pessoas que fazem essa renda. Já parou para pensar nisso? Como funciona a dinâmica na sua família? O que é dinâmica na minha família, Rickson? Quem traz renda para sua casa, linha verde, e quem faz despesa na sua casa, linha vermelha. A renda deve estar acima das despesas, numa vida financeira saudável, ok? Quando eu falo sobre dinâmica, eu quero te explicar o seguinte. Eu vou te dar um exemplo na minha casa. Temos eu, a Bia, que fazem renda, responsáveis pela linha verde. Mas nós temos eu, a Bia, o Ryan e a Dalva, responsável pela linha vermelha. E tenho 2 cachorrinhas. São 2 seres vivos a mais produzindo despesa. O que acontece com a minha renda se um desses 2 que produzem renda não pode produzir mais? O que você acha que acontece com essa renda? Ela sobe ou ela cai? Ela cai. Do minuto que essa renda cai e as minhas despesas aumentam, eu começo a acumular uma palavra chamada dívida. E se essa dívida for por um período prolongado, o resultado disso é falência. Mais de 60% das falências nos Estados Unidos, gente, é por conta de uma doença grave. Eu não sei o que você pensou quando eu disse que a pessoa poderia perder a renda. Mas hoje em dia, a gente não morre com facilidade. Morrer, tudo bem. Vier a óbito, excelente. Mas, bom, não excelente, mas pior do que morrer é você ficar na cama e não poder trabalhar por alguma razão. Eu sou muito apaixonado por esse instrumento financeiro que se chama seguro de vida com benefícios em vida. Nossa, Rickson, o que é seguro de vida com benefício em vida? É um tipo de contrato, uma pólice de um seguro de vida, que tem cláusulas determinantes que dizem o seguinte: se a pessoa tiver um câncer, um derrame, um ataque cardíaco, uma falha renal, uma parada cardíaca, algum tipo de acidente, queimaduras severas, ela pode retirar o dinheiro da pólice enquanto viva. E não ter que passar por GoFundMe, não ter que pedir dinheiro emprestado, não ter que se desfazer do patrimônio acumulado para cuidar disso. Isso aconteceu comigo quando eu tinha apenas 33 anos de idade. E graças a essa fundação financeira que nós tínhamos, nós não passamos por problemas financeiros. Depois que a fundação financeira está montada, a gente vai falar sobre acumulação. Como nós vamos acumular e crescer esse patrimônio aqui nos Estados Unidos? Já protegemos e blindamos as pessoas responsáveis por trazer renda para nossa casa. Agora nós vamos falar sobre acumulação. Acumulação é um assunto que intriga muitas pessoas, porque o nosso cérebro acha que só existem 2 lados da gangorra. Um lado de risco e um lado seguro. O que são produtos financeiros de risco? Tudo aquilo que me possibilita ganhar dinheiro quando a economia sobe, mas também me possibilita perder dinheiro quando a economia cai. E o que são produtos financeiros ou instrumentos financeiros seguros? Aquilo que eu ponho o meu dinheiro e eu não tenho risco nenhum. Qual o lado bom do risco? Já pararam para pensar nisso? É a possibilidade de crescimento. Qual o lado positivo da segurança? É não perder quando acontece alguma coisa, alguma crise ou alguma queda. Imagina se existisse um instrumento financeiro intermediário que ele me desse rentabilidade com segurança. Seria bom demais para ser verdade, sim ou não?
Esse instrumento financeiro ele existe, e ele existe há décadas nos Estados Unidos. O lance é que não nos ensinam na escola, não nos ensinam em casa, talvez muitos dos nossos amigos desconheçam esse tipo de instrumento financeiro que eu vou te explicar aqui hoje. Mas antes de falar dele, eu tenho que te explicar um conceito já descoberto por Albert Einstein, que ele chamava de juros compostos. Ele falou o seguinte: juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Quem entende recebe e quem não entende paga. No Brasil, a gente ouvia o conceito sobre juros compostos assim: é o juros sobre juros. Aquele negócio que você põe o seu dinheiro cresce e rende juros em cima de juros. Como isso realmente funciona? Para calcular os juros compostos, o Albert Einstein, que foi um gênio, meu tio, ele criou a regra do 72. Se a gente pegar o número 72 e dividir pela porcentagem na qual o meu dinheiro está rendendo, o resultado é quanto tempo vai levar para aquele dinheiro dobrar de valor. Por exemplo, se eu tiver $1.000 rendendo a 1% ao ano, eu vou pegar 72 dividido por 1, que dá igual a 72. Ou seja, 72 anos depois, aqueles $1.000 vão virar $2.000. Fuja de contas que rendam somente 1% ao ano. Era uma vez uma família de trigêmeas. Era a Márcia, Maria e Marcela. 3 irmãs, Márcia, Maria e Marcela. Todas elas, na idade de 29, receberam uma herança de $5.000 da avó. Mas a regra para esse dinheiro é que elas tinham que guardar o dinheiro numa conta que desse juros sobre juros para a aposentadoria delas. A primeira irmã não sabia de nada, que era a Márcia. Ela foi no banco e ela encontrou 4% de rentabilidade anual. 72 dividido por 4 dá igual a 18. O dinheiro dela dobra a cada 18 anos. A Márcia começou com 5 mil e depois de alguns anos, na idade de 65, ela tinha 20 mil, ela quadruplicou o resultado. Ela estava super feliz, somente até falar com a Maria. A Maria, ao invés de 4, ela encontrou 8% de rendimento. Aqui vai uma reflexão para você. Dobrando os juros, o que acontece com o resultado? Todo mundo deve pensar, vai dobrar o resultado. Não nos juros compostos. Olha realmente como isso funciona. A Maria encontrou 8%, se você dividir 72 dividido por 8, dá igual a 9. O dinheiro dela dobra de cada 9 em 9 anos. Ou seja, ela chegou na idade de 65 com $80.000 ao invés de $20.000. A terceira irmã, que é a Marcela, ela encontrou 12% de rentabilidade, de juros. 72 dividido por 12 dá igual a 6. Ou seja, o dinheiro dela dobra a cada 6 anos. Ela então termina com mais de $300.000, $320.000 para o futuro dela. Qual dessas irmãs você gostaria de ser? A Márcia, a Maria ou a Marcela? Você vê que para mudar o resultado, a gente alterou um pouquinho os juros. Às vezes as pessoas pensam, Rickson, se me dá 2 ou 3% a mais de juros, não vai fazer diferença. Ou se vai, uma grande diferença para o nosso futuro. Para acumular o nosso dinheiro para o futuro, hoje a gente usa uma das melhores ferramentas que existem no mercado. O nome dessa ferramenta se chama planos indexados. Os planos indexados foram criados há décadas atrás e eles foram criados justamente para que a pessoa possa criar um patrimônio e nunca ter perda nesse patrimônio. As empresas que oferecem esse tipo de planejamento são empresas centenárias, são empresas que já estão aqui há 120, 146, 175 anos de vida nesse país. São empresas extremamente sólidas. São empresas que foram feitas para cuidar do nosso dinheiro sem ter risco de perda. Empresas de previdência, empresas de seguro. Eu vou te explicar hoje como essa ferramenta ela funciona. O plano indexado ele acompanha um índice da Bolsa de Valores. A Bolsa tem vários índices. A gente vai escolher um. E para cada um desses índices existe uma regra. Eu vou te explicar a regra mais comum. A regra mais comum é assim. Imagina que o índice que a gente selecionou, ele subiu 10%. A Bolsa de Valores teve 10% de rendimento naquele ano. O plano indexado vai render 10%, igualando aquele índice, porque ele usa esse índice como um termômetro. O dinheiro não está investido na Bolsa, mas ele usa para calcular a rentabilidade na qual ele vai gerar no nosso dinheiro. É possível a Bolsa subir um ano e cair o outro? Totalmente possível, sim ou não? Imagina agora que a gente teve aquela rentabilidade e a bolsa caiu 10%. O que acontece com o nosso dinheiro? Bom, no plano indexado não acontece nada. Ele fica lateral naquele momento, ele fica em zero. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, mais a rentabilidade do primeiro ano, e eu travei aquela rentabilidade ali. Supondo que eu tinha $1.500 lá dentro, a bolsa caiu, eu continuei com meus 1.500. Isso está muito bom, sim ou não? A gente chama essa estratégia de piso.
Esse instrumento financeiro tem um piso zero. Se no próximo ano a bolsa cair mais 10%, o que vai acontecer com meus $1.500? Ele vai manter e vai estar exatamente onde ele parou, onde ele ficou ali, parado. Agora, supondo que esse instrumento financeiro tenha também um teto e a gente esteja falando de um teto de 10%, ok? Se a bolsa sobe 11%, agora o meu dinheiro vai até o teto máximo, que é o de 10%. Então, essa estratégia ela tem um piso e um teto ao invés de ganhos e perdas ilimitadas. Existem vários tipos de índices, alguns índices com teto, outros índices sem teto. O consultor que te convidou para esse webinário vai sentar com você e explicar isso tudo direitinho para melhor alcançar os objetivos da sua família. Da feita que nós criamos um patrimônio, colocamos esse patrimônio para crescer a nosso favor, nós agora devemos fazer o que a classe A nos Estados Unidos faz, que é blindar esse patrimônio do imposto de renda. E para isso a gente usa estratégia chamada Tax Shelter Accounts. O que são Tax Shelter Accounts? Conta protegidas de imposto. Imagina que nós temos duas notas de $1. Nós pegamos uma nota, demos para um casal da classe alta, demos uma nota para um casal da classe média. Essas notas elas vão dobrar de valor por si só durante 20 anos. Gente, essa nota ela é ilustrativa, ok? Não existe nada que dobre o seu dinheiro durante 20 anos garantido, tá? Eu estou usando isso como ilustração para você ver a diferença entre fazer dinheiro e pagar imposto e fazer dinheiro e não pagar o imposto, ok? Imagina que essas duas notas elas vão dobrar de valor consequentemente durante 20 anos. A nota do casal da classe alta, eles pegaram e chamaram um consultor financeiro e falaram o seguinte: blinda esse dinheiro do imposto para mim. Porque esse dólar vai virar 2, que vai virar 4, que vai virar 8, que vai virar 16, que vai virar 32. No final de 20 anos, essa nota de $1 tem mais de $1 milhão lá dentro. 1.048.000 e alguns centavos, e alguns quebrados. Agora, notem que não saiu nem $1 de imposto de renda nessa tabela. Eles pagaram 0 de imposto. O casal da classe média só conhece instrumento financeiro como banco, instituição financeira eles achavam que é banco, meu pai ia no banco, meu avô ia no banco, vou levar meu dinheiro no banco. A pessoa pôs o dinheiro no banco, $1 virou $2. Pagou o imposto, ficou $1,72. Se a gente dobrar mais uma vez, 3,44, pagou o imposto, ficou 2,96. Se a gente dobrar o dinheiro ano após ano, faz o dinheiro, dobra o dinheiro, paga o imposto, dobra o dinheiro, paga o imposto, quanto você acha que vai ter na segunda coluna depois de 20 anos? Bom, o resultado é que dá quase $1 milhão de diferença. Você vê a diferença hoje da classe alta para a classe média nos Estados Unidos? Desses que protegem o dinheiro do imposto de renda versus aqueles que pagam imposto todos os anos e só lembra do imposto lá no 14 ou 15 de abril, na última data que tem que correr lá no contador e fazer aquela declaração de imposto? Aqui também a gente consegue ajudar as pessoas que só têm o IT number, ou as pessoas que realmente residem nesse país. A gente encontra com muitos brasileiros e as pessoas dizem: não, mas eu não sou cidadão americano ainda, não posso ter esse tipo de ferramenta financeira. Você pode sim, e os seus amigos eles podem ter também, desde que a gente consiga comprovar residência aqui nesse país. Hoje nós aprendemos como organizar as finanças, proteger o dinheiro para o futuro, fazer esse patrimônio crescer sem risco de perda e blindar o dinheiro do imposto. Um outro tipo de ideia que a gente precisa saber, de informação, é que existem certos tipos de impostos de herança. Principalmente para nós que somos estrangeiros, se a gente não entender bem essas regras, pode ser que a gente esteja com uma falha no nosso planejamento financeiro. E não deixe isso acontecer com você, ou com a sua família, ou com alguém que você goste. Informação é poder. E nós estamos aqui dispostos a te dar todas as informações necessárias para você crescer e suceder aqui no nosso país. Porque isso faz parte da nossa missão. Nós, como Brasilionaires, temos a missão e o propósito de ajudar os brasileiros a criar e gerar e proteger riqueza, porque nós sim podemos ser uma força para o bem, para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos. Então, você deve estar se perguntando, qual o próximo passo? Como que eu posso ter mais acesso a esses instrumentos, essas empresas, a essa consultoria? Como eu posso fazer isso? Eu vou te explicar como funciona o nosso modelo de trabalho. Nós trabalhamos para as empresas que têm esses produtos, esses instrumentos financeiros. Então, eles nos pagam por fazer esse trabalho para vocês, fazer esse trabalho com o cliente. Quando a gente conecta um cliente com alguma dessas empresas, eles nos pagam e não o dinheiro do cliente que nos paga. Então, a gente pode atender a todos sem custo e a gente pode fazer com muito carinho, a gente pode fazer com muito detalhe para que a gente tenha um sucesso financeiro aqui.
visando o bem-estar das pessoas que a gente atende. E nós somos apaixonados em fazer isso. Nossa equipe ela é muito grande e ela é bem treinada para atender você da melhor maneira possível. Entre em contato com o consultor ou a consultora que te convidou para esse webinário e marque e agende uma reunião com eles para que eles possam te ajudar a fazer o seu planejamento, organizar as suas finanças e que você tenha acesso a todos esses instrumentos financeiros aqui nos Estados Unidos. Gratidão, muito obrigado por assistir e um grande abraço.